pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês o que é um artigo científico, mostrar a definição desse gênero textual e como que ele se organiza, a estrutura retórica desse gênero, ok? Antes de falarmos sobre o artigo em si, precisamos pensar sobre alguns elementos importantes que permeiam a redação acadêmica como um todo. Então, eu elenquei aqui para vocês: tópico, audiência, organização, estilo, desenvolvimento da informação e a apresentação final do texto. Redação acadêmica se caracteriza não só por um artigo científico, mas também como um TCC, uma monografia, uma tese, uma dissertação, até mesmo uma resenha científica, uma resenha acadêmica entraria nesses elementos aí. Então, o que seria o tópico? Primeiro elemento ali da lista. Para você redigir um texto acadêmico, é necessário definir um tópico dentro da sua área do conhecimento, da sua área de expertise. E para fazer essa definição, ler é fundamental. A atividade de leitura alimenta a escrita. Então, você, para redigir algum texto acadêmico, precisa primeiro situar qual o seu tópico de estudo. A partir disso, temos que pensar também na audiência. Ao selecionarmos o tópico para escrita, precisamos definir a nossa audiência. Que é a audiência? O público-alvo. Para quem estamos direcionando o nosso texto, com qual propósito, etc. Uma boa e eficiente definição do tópico e da audiência contribuem para a construção dos objetivos da pesquisa e também para a organização geral do texto, né? Então, você ter um tópico definido de maneira correta, de acordo com a sua área de expertise, e para quem você está escrevendo esse texto, definir quem é seu público-alvo vai te ajudar a definir os objetivos adequados, sólidos e coerentes para a sua pesquisa científica. Já a organização, ela vai ter a ver com os passos, né, que vão ser realizados dentro de cada tipo de texto, ou seja, aqui eu estou falando de gênero textual, dentro de um artigo científico, de uma resenha, de um TCC e etc. Então, na organização, cada gênero textual acadêmico possui uma organização específica, né? Uma estrutura específica, padrões textuais que nos fazem identificar o texto como um artigo científico, uma monografia, uma resenha, etc. Então, você consegue, quando você bate o olho num artigo científico, se você já teve contato com esse texto antes, você sabe identificar por que ele é um artigo científico, porque ele vai ter lá o título, nome dos autores, as credenciais desses autores, vai vir um resumo em português, logo depois, né? Na maioria das vezes vem o abstract, que é o resumo em inglês, e daí as fases, as seções do artigo, introdução, metodologia, resultados, discussão. Já a questão do estilo. O estilo está relacionado ao tom que você aborda no seu texto, a sua singularidade na escrita. Claro que na escrita acadêmica adotamos em geral um tom formal, que é construído por meio de estratégias linguísticas. Então, além de ler, a redação acadêmica também implica escrever de forma adequada. Ah, o meu estilo de escrever é esse, tá, mas o teu estilo de escrever é este e tem que ser de uma maneira formal, se você está pensando dentro de uma redação acadêmica, né? Você não vai poder usar jargões, por exemplo, ou gírias, né? Vai ter que estar indo ao encontro do gênero acadêmico que você está escrevendo. Então, dentro de uma formalidade específica da língua. Já o desenvolvimento da informação é o que chamamos de flow do texto, a evolução clara e lógica das informações que conduzem, né, o leitor no entendimento da pesquisa relatada no texto. Então, esse desenvolvimento da informação vai ser como você vai dar o movimento desse seu texto a partir daquela estrutura específica, né, para cada tipo de texto que você está escrevendo. A apresentação final do texto, aqui, nesse último tópico, a palavra-chave é revisão. A apresentação final do texto não quer dizer que você vai lá e apresentar ele para uma banca, né? A apresentação final do texto, que eu estou colocando aqui, é a questão da construção final desse texto, né? Por isso que a palavra-chave é revisão. É fundamental, então, revisar o texto escrito com criticidade. Algumas sugestões aqui
seria entregar o seu texto para outra pessoa ler, alguma pessoa que seja da área do conhecimento, né, vai poder fazer julgamentos e apontar o que precisa melhorar, até questões linguísticas especificamente. Ou também, né, se você não quer dar esse texto para outra pessoa ler, além do seu orientador, né, está falando aqui de uma questão de orientando e orientador, você também pode fazer a estratégia de você acabou de escrever seu artigo científico, por exemplo, você vai deixar esse texto descansar 2 dias mais ou menos ali no computador, você vai voltar depois para esse texto com um outro olhar, pensando então nessa correção. Para que dá esse pause, né? Essa pausa, né? Pause, estou aqui falando em inglês. Para que dar essa pausa, né, no texto? Porque daí você vai esfriar a cabeça, vai ir com outro pensamento e vai ter outra leitura do aquilo que você escreveu, né? Quantas vezes a gente escreve um parágrafo, pensa, nossa, esse parágrafo ficou perfeito, maravilhoso. No outro dia vai revisar, vai ler, né? E não entende o que você escreveu. Fica pensando onde eu quis chegar com isso, né? Que informação que eu quis colocar aqui. Então, essa questão de deixar o texto descansar ou dar para outra pessoa revisar é muito importante para ter um texto bom, coeso, coerente ao final da sua escrita. Então, o que é um artigo científico acadêmico? O artigo é um texto de aproximadamente 10.000 palavras. Aqui vai depender muito da área do conhecimento, né? Quantas palavras esse artigo científico vai precisar, vai depender também muito das revistas científicas que você vai submeter esse artigo científico, né? Então, aí vai variar dependendo da área do conhecimento. Então, é um texto produzido com o objetivo de publicar em periódicos especializados os resultados de uma pesquisa desenvolvida sobre um tema específico. Na BNT, eles nos colocam lá 3 diferentes tipos de artigo, né? O artigo científico, que é parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento, e um artigo de revisão, né? Que é parte de uma publicação que resume, analisa e discute informações já publicadas. Então, o que seria a diferença entre artigo científico e artigo de revisão, né? Artigo de revisão, eles vão resumir, analisar, discutir informações já publicadas, como está ali o que traz a BNT, né? Seria, por exemplo, se eu fosse escrever um artigo de revisão teórica, tá? Sobre metodologias ativas, um exemplo aqui. Eu poderia selecionar publicações dos últimos 3 anos sobre esse tópico, sobre esse assunto, né? E eu faria um panorama sobre o que se define por metodologias ativas nesses últimos 3 anos. Nesse caso, né, no caso de um artigo de revisão, eu não teria um experimento a ser conduzido, como é o caso de artigos científicos experimentais, né? Então, aqui nós temos a diferença de um artigo científico experimental, vai ter um experimento, uma análise, né, que pode ser em laboratório, pode ser a campo sendo feita ali, vai depender também muito da sua área do conhecimento, né, que vai ser diferente de um artigo de revisão teórica, onde eu vou compilar informações que já estão postas na área do conhecimento, na internet, em artigos científicos, em livros, dissertações, teses, para chegar a um denominador comum, ok? Então, o que eu vou falar para vocês hoje é a organização retórica e estrutura de um artigo científico experimental, tá? Ou empírico, porque ele vai relatar um experimento a ser realizado. Então, nós temos lá Swales e Fick, né? Linguistas que pensaram nessa estrutura geral para um artigo científico, né? Como que ele se organiza? Como que a gente olha para aquele texto e sabe que aquele texto é um artigo científico? Porque ele segue um padrão específico. No caso aqui, nós temos o padrão IMRD, ou a estrutura IMRD. I para introdução, M para metodologia, R para resultados e D para discussão. Então, vocês podem observar que tem aqui uma figura, né? Por que a introdução parece mais aberta, mais geral, ali em cima, e vai afunilando para o específico, né? Porque eu vou começar a falar sobre o meu campo do conhecimento, a área de trabalho, né? Que é um panorama mais geral, para daí chegar no objetivo da minha pesquisa, que daí já é algo específico meu, né? Então, na introdução eu posso ter
além, né, do elemento essencial, que é o objetivo da pesquisa, né? Sem o objetivo a gente não tem pesquisa científica, eu preciso ter esse elemento como o principal, né? O meu ponto de partida de uma pesquisa científica é o objetivo, né? O que eu quero achar a partir disso. Então, além do objetivo, eu posso ter a justificativa desse meu estudo, a revisão de literatura, trazer as vozes de outros pesquisadores, né? Pesquisadores que eu me apoio, em teorias que eu me apoio para produzir a minha pesquisa científica. E no mais seria isto, né? Indo do geral para o específico, tendo objetivo, justificativa e revisão de literatura. Claro que vai depender muito da área do conhecimento aqui, para essa estrutura pode ser modificada, né? Mas os elementos essenciais seriam, então, objetivo, justificativa e as vozes de outros autores, né? Teorias nas quais eu me embaso, que seria a revisão de literatura. Na metodologia, ou outro nome aqui que tem, né, materiais e métodos, o que eu vou ter dentro dessa seção? Aí vai aparecer os métodos utilizados na minha pesquisa, instrumentos e procedimentos de pesquisa, né? E os participantes dessa minha pesquisa. Aqui também vai depender muito da área do conhecimento. No meu caso, na área das letras, linguística, né? Eu sempre pesquisei com participantes humanos, professores, alunos. Então, os meus participantes de pesquisa seriam professores de língua inglesa das turmas tais, né? De turmas do ensino médio, técnico, por exemplo. Mas isso vai variar de acordo com a sua área do conhecimento, né? Os participantes não necessariamente vão ser sempre humanos, né? Os resultados, como o próprio nome já diz, né, é muito intuitivo. O que são os resultados? É o que você descobriu, os seus achados. A gente não tem uma estrutura, digamos, em tópicos, né? O que eu vou colocar nos resultados em si? Não temos como saber, e isso eu dar uma receita para vocês de como escrever os resultados, que isso vai depender muito da pesquisa que você está conduzindo. Mas a gente tem que ter em mente que a seção de resultados do nosso artigo científico é a seção principal, porque é ali que eu vou relatar o que eu achei, o que eu encontrei, né? O que foi pesquisado e quais são esses resultados que eu achei a partir do objetivo que eu selecionei lá em cima na minha introdução. Se eu tenho resultados que não estão bem escritos, né? Ou não foram bem debatidos no texto, isso vai implicar na leitura, né, dos possíveis leitores desse artigo, né? Podem deixar meu artigo de lado ali, porque eu não fiz uma boa escrita desses resultados, não fiz um bom relato desses resultados. Já a seção de discussão, né, vocês podem notar ali que ela começa afunilando e depois ela vai para o mais geral, né, do específico para o geral. Por que é do específico para o geral? Porque você vai relatar seus resultados e vai discutir sobre eles, né? Sobre eles. Vai fazer um debate desses resultados. Então, os resultados são seus, são específicos da sua pesquisa. O que quer dizer ir para o mais geral? É falar sobre essas implicações, as implicações da sua pesquisa para a área do conhecimento em que você trabalha, né? Ela impacta em alguma coisa? Ela ajuda, né? Qual foi o seu achado novo? Se teve algum achado novo na sua pesquisa, né? Então, aí a questão de ser mais geral é fazer generalizações com o que está colocado na sociedade dentro da sua área do conhecimento, né? Qual a implicação da sua pesquisa para a sociedade em si, dentro da sua área do conhecimento, especificamente. Também aqui na discussão, você pode indicar futuras pesquisas ou alguns percalços, né, que apareceram na sua pesquisa que poderiam ser refeitos novamente, também poderia indicar ali para finalizar o seu texto. Certo? Então, chegamos na questão de por que escrever e publicar artigos, né? Por que a gente tem que escrever e publicar artigos? Quando a gente faz pesquisa científica, né, a gente publica ela de alguma maneira. Se você está participando de algum programa de pós-graduação, por exemplo, ou vai fazer um TCC para um trabalho final de graduação, né, você tem que escrever esse trabalho final e apresentar para uma banca. Não necessariamente você precisa publicar esse trabalho, né? Isso depende também da estrutura, né, e das diretrizes dos programas de pós-graduação e graduação. Então, isso vai ser muito
específico de cada programa. Mas por que a gente precisa publicar em si, né? A gente faz pesquisa com algum propósito. Então, por que eu tenho que fazer a pesquisa e publicá-la, né? Eu não posso não deixar de publicar essa pesquisa. Por quê? Porque eu contribuo para a comunidade local e global. Na medida em que eu pesquiso sobre, digamos, o ensino, no meu caso, né, o ensino da língua inglesa, na comunidade de Sertão, por exemplo, onde eu atuo agora, né, nas escolas públicas de Sertão, na medida em que eu pesquiso sobre isso e penso sobre isso, né, e tenho resultados sobre, eu estou contribuindo para a comunidade local e global se eu publicar essa minha pesquisa. Se eu escrever e a pesquisa ficar só para mim e para os meus pares, não vai adiantar muito, né? Não vai ter um impacto na sociedade. Então, a gente precisa pensar nesse impacto e como que a gente pode contribuir para a comunidade local e global. Então, por que escrever e publicar artigos científicos? Também para ter melhores oportunidades profissionais, gratificação financeira e reconhecimento pessoal, né? Melhores oportunidades profissionais, por exemplo, se você quer seguir na carreira docente, né, você vai fazer concursos, digamos assim, concursos públicos ou também concursos para universidades e faculdades privadas, e pode ser que tenha lá uma prova de títulos, né? Então, se você publicar mais artigos, você vai ter um currículo lá que vai te dar subsídios para pontuar melhor numa prova desse tipo, né? Então, vai te dar, provavelmente, melhores oportunidades profissionais e, com certeza, gratificação financeira. E o reconhecimento pessoal do seu trabalho, né? Na medida em que você contribui para a comunidade local e global, você também tem o reconhecimento pessoal e profissional do seu trabalho. Para finalizar, então, eu trago aqui esse termo em inglês, que é publish or perish, né? Que é publique ou pereça. Por que a gente pensa isso, né? Publique ou pereça no sentido de que você precisa publicar artigos para contribuir com a sociedade, né? Se você não contribui, você vai perecer, né? Você não vai conseguir seguir nessa carreira. Então, a gente sempre tem que pensar que quando a gente faz pesquisa, a gente tem que publicar esses nossos textos, né? Para que todos possam ter acesso a esse mesmo conhecimento que a gente teve. Então, publicar é essencial, além de escrever, de fazer pesquisa, escrever artigos científicos, né? Ou textos acadêmicos, publicar é essencial, certo? Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.